bom dia a todos. Hoje é dia 3 de junho e estamos gravando mais um Histórias do Mosteiro que nunca contei para você, um, com um pequeno atraso, né? Mas o coração mesmo, ele continua, tá regular, só que ontem foi um dia com muito trabalho. Mas aqui estamos, né, Sensei? E quarta-feira é um dia bonito, sabe? Em japonês é o dia da água. Ah, Sui Yobi. Sui quer dizer água, Yobi é dia da semana. É o dia da água, o dia que tudo flui. E para mim era o meu dia favorito no mosteiro, porque era o dia que de manhã tinha aula de cerimônia de chá, ou quando não era cerimônia de chá, era Mano Kamporoshi. Mano Kamporoshi era um professor maravilhoso. Ele vinha assim e era tão bom porque ele dava aula, ele dizia o seguinte, que quem consegue fazer gachô está seguindo os ensinamentos de Buda. Porque a mão direita e a esquerda estão juntas. Você está inteiro, inteiro para a pessoa com quem você está. Você não está escondendo uma das mãos, não está fazendo nada errado. E diz assim, nada que apareça nos jornais na primeira página, não está cometendo nenhum crime, se você realmente consegue colocar as suas mãos palma com palma. Foi um grande, grande mestre. E depois ele ficou doentinho. Teve uma época que ele ficou doentinho. Lá no Japão não costumam as discípulas, as monjas, frequentar, visitar as pessoas no hospital. Quando eu soube que ele estava no hospital, eu descobri que o hospital era e não fui lá visitar. Foi a única. Essas coisas que eu fazia que depois deixou uma fama muito ruim, que quando a gente, o sensei foi, acharam que ela era que nem eu, né? Assim, muito não desrespeitava as regras nem o protocolo das regras monásticas, porque eu não era nem discípula dele, era uma das alunas. Mas ele toda semana, quando vinha, ele dava uma aula sobre várias coisas, mas uma delas era o Fukan Zazengi, as regras de Zazen de Mestre Dogen. E depois ele dava uma outra de como que nós devemos praticar. Ele não saía disso. Olha, eu fiquei lá 8 anos. E 8 anos eram as mesmas aulas, mas cada aula era única. E só uma coisa mais, já que eu estou fazendo essa homenagem a Mano Kamporoshi, uma das coisas que ele contou que foi quando a cidade de Nagoya foi bombardeada durante a Segunda Guerra Mundial, foi completamente bombardeada. Por isso que é uma cidade hoje moderna, grande, com grandes avenidas, né? E o templo dele foi completamente bombardeado. Mas dizem que a imagem principal que ele tinha de Buda permaneceu intacta. Então essa era uma história que ele nos contava sempre, que como que a imagem de Buda permaneceu intacta no meio de todos os escombros. E depois, com muita dificuldade, muito esforço, ele foi capaz de reconstruir o seu templo, que existe até hoje lá em Nagoya. Foi um grande monge, um grande professor lá em Sojiji, o mosteiro sede de Sojiji. Ele tinha uma posição importante como professor para aqueles centenas de monges que passaram por lá. E uma das características dele era a maciez. Então ele dava aula e depois da aula a aula dele começava às 10, eram 2 turmas, e depois ele almoçava. Exatamente ao meio-dia o almoço era servido no mosteiro. E teve um dia que eu era a atendente dele, e eu toda feliz, eu via que toda vez que ele almoçava, ele pedia para repetir a comida. Eu falei, hoje eu vou pôr bastante, coitado, ele fica com fome. E enchia para a tigelinha de arroz, enchia até a boca, pus bastante comida. Quando ele recebeu, ele olhou para mim e disse assim, nossa, você pôs tanto, como é que eu vou pedir para repetir? Se eu não pedir para repetir, a pessoa que fez vai achar que eu não gostei. Não faça mais isso. E foi a primeira vez que eu percebi a ternura do coração dele pela monja que estava cozinhando e pensando em como ela ia ficar contente se ele repetisse. Ele sempre pedia que pusesse pouquinho para depois repetir. A monja falou, ele gostou, repetiu, né? Coisas que a gente não pensa e que a gente aprende. Essa é uma história que eu nunca contei para vocês. eu também não conhecia, tá vendo? E é verdade, na cozinha, quando a gente ficava de. Como se chama? Responsável para servir. Responsável pela comida, não, que cozinhava, né? Sim. Então, a gente ficava de olho no professor, porque a gente estava sentado no extremo da mesa, mais perto da cozinha, para repor arroz, vegetais, alguma coisa que fizesse falta, né?
Mas a gente ficava de olhinho. O professor, se repetia, significava que a coisa estava boa. Se não repetia, provavelmente tinha algum problema por aí. Isso um pouquinho do eguinho, de estar, querer que o professor fique feliz, que aprove a comida. E no final a gente já não tem tanto isso. Sabe que a gente fez de coração, que fez bem e que está bem feito. Repetiu, que bom. Não repetiu, de repente até teria comido antes, estava mal do estômago. Não significava que a gente ia ficar triste pelo resto do dia. Mas ele não comia na mesa conosco. Isso. Ele comia numa sala especial, separada. Lindíssima, uma sala. A sala da Oyama Roshi recebia as pessoas. Tinha um tokonomo, um nicho na parede atrás, onde Docho Orochi, a nossa superiora, sempre fazia um arranjo de flor muito especial. As caligrafias eram mudadas de estação em estação e às vezes até no meio da estação. Porque o quadro na parede não é como aqui. Aqui a gente põe um quadro na parede e fica o resto da vida aquele quadro na parede. Lá no Japão não, nenhum quadro é fixo. Conforme a estação do ano, você muda os quadros. Aqueles que são da primavera, do verão, do outono, do inverno, do meio da primavera, do meio do verão, do meio do outono, do inverno, do fim da primavera. Então é muito bonito isto, porque você está sempre com as flores da estação, com os alimentos da estação e com as caligrafias, os desenhos, os ditos sábios que têm a ver com aquela época do ano. É tão bonito isso, não é? É estar presente, que a gente esquece, né? Como disse a nossa mestra, penduramos um quadro, nos deram de presente, gostamos e depois fica a vida inteira e nem olhamos, porque faz parte da parede, literalmente. Aqui não, a gente tem que olhar, ver, mudar. Eu vi isso na cerimônia do chá, né? Que nunca me convidaram para fazer essa parte, que era escolher a caligrafia e pendurar, porque elas diziam que não tinha apreciava, que não, e é verdade, não sabia nada do que estava escrito, mas a professora às vezes, Nakamura Sensei, chegava com obras de arte, deve ser, que não permitia que ninguém mexesse nisso, deviam custar fortunas, eram muito antigas, muito valiosas para ela. Tem coisas preciosas em que você não pode pôr o dedo no papel da caligrafia. Então, existe... Na beiradinha deles tem um pedacinho de madeira, é por ali que você enrola e desenrola. E quando você enrola de volta, tem uma maneira muito certa de você colocar a mão num papel, que não é no papel da caligrafia ou do desenho, e amarrar com as fitinhas. Eu tive a bênção de um dia ao Yamaroshi me ensinar. Nós estávamos na sala de Buda, e lá tem muitas caligrafias guardadas, e nós tínhamos que trocar uma caligrafia, ela escolheu, pediu para eu pegar. E uma coisa que eu nunca tive no mosteiro era medo de escada, né? E às vezes algumas monjas tinham, porque às vezes... Nossa, eram altíssimas essas coisas. E tinha que trocar cortinas, pegar horror. Armários que estavam lá em cima, e era sempre eu que subia. Então eu estava lá com a nossa superiora e ela pediu, pega aquela ali e tal. Aí eu subi para pegar e depois que eu desci ela me ensinou como é que abria e como fechava. E nunca mais esqueci, nunca mais esqueci. Eu acho que isso é importante, né? Quando você está presente na aula do professor, que você sabe que talvez isso jamais se repita. Ou você aprende ou aprende, só tem aquela oportunidade, não tem duas, não tem três. A senhora estava falando de que a Docho Sensei, a Oyama Shundoroshi, né? A abadesa do mosteiro, ela tinha essa capacidade, né, de ser mestra 24 horas por dia. Ela chegava, me lembro de ver, não tive tanta familiaridade nem tanta convivência como minha mestra, que esteve 8 anos no mosteiro, são 8 anos. O dobro do seu... O dobro, né? Mas algumas vezes eu vi algumas coisas, e me lembro uma coisa que me impressionou muito, ela estava andando pelo corredor e passou em frente do altar da Kannon, né? Onde as meninas tinham colocado as flores que sempre se trocavam, né? De vez em tempo as águas tinham que ser trocadas. E a pessoa deve ser que fez com pressa, fez errado, não sei. E ela parou e viu que tinha um problema com as flores e ela, sem dizer nada, começou a arrumar. Chegaram as monjinhas como moscas, no meu, todo mundo. E ela começou a dar aula, explicar o que estava acontecendo. Eu também cheguei, não entendi nada, mas vi essa capacidade de ensinar sem dizer isso está errado. Não que a menina se sentisse, a que fez as flores, não se sentiu ofendida, ou sim, a gente não sabe, mas não foi a intenção dela dizer que já que tem um erro, que todas possamos aprender disso. E andava assim pela vida, ensinando 24 horas, né, Sensei? Quando eu cheguei no mosteiro, eu aprendi a usar o alqueça, o koromo, as roupas japonesas no Japão, nos Estados Unidos. E meu professor nos Estados Unidos não se importava. Estava torto, estava assim, ele não tinha a menor importância. E eu lembro que o primeiro dia que eu pus o
kokoromo, pus o kimono, pus tudo. Eu estava ali em frente, no espaço que fica entre a secretaria e a sala de chá. Sim. Estava naquele lugar, ela chegou para mim, ela mexeu na minha gola, deve ter arrumado, que devia estar torta, e disse, nossa, como ela veste bem o kimono. Tá vendo? Ela não disse, está errado, está torto, deixa eu arrumar, não. Nossa, como você sabe vestir bem o kimono. Então, é uma maneira muito sutil, isso faz parte da educação japonesa tradicional, das pessoas que dizem que a gente deve educar o kokoro. Kokoro é o shin, que a gente escreve, quer dizer coração, mente, essência, que é uma coisa que Dochi Orochi também falava na mesa. Ela diz assim, que ela gostava muito de sukemono, picles japonês. Tem um que chama takuan, que eu também adoro. E às vezes, antes da refeição começar, eu já ponho um takuan na boca e croque. Ai, uma delícia com chá. E ela disse assim, quando eu era jovem, eu também gostava muito de takuan. Essa conversa foi para a mesa, para todo mundo, mas porque eu comi o takuan. Eu também gostava muito de takuan. E uma vez me ensinaram que se você tiver cocorô, se você tiver sentimento, você não vai comer o taquan primeiro, porque ele tem um gosto muito forte e você não vai sentir o sabor dos outros alimentos. Ah, mas é verdade. É por isso que a gente come ele no final. É, não sabia, tá vendo? Então, se no começo você come um pouco de arroz, primeiro arroz, que ele limpa as papilas gustativas. Depois você toma um pouco do misoshiro, depois você come das outras comidas. Essa era a ordem, tudo sim. era põe na mão e come da mão. Não pega de longe assim. A tigelinha vem na sua mão e come. Com rachis, né? Isso. E no final, quando você acaba de comer, que vem o chazinho para limpar as tigelas, é que você põe o picles ali e passa para limpar bem direitinho, come, mastiga, sem fazer barulho. E toma o chá. É uma delícia. Às vezes a gente podia comer um pedacinho do picles com arroz branco, que é um céu. É uma delícia. É mesmo. Porque o arroz não tem gosto de nada e ele é salgadinho, é crisp, sabe? Você morde, crec. Nossa, como era delicioso. Ai, foram lições que eu aprendi no mosteiro. Lições Isso. do coração. Isso mesmo. Bom, eu acho que quanto tempo já estamos aqui, bom, já acabou mais uma história do mosteiro de hoje. Vocês viram 8 anos, são 8 anos, gente. Muita experiência, muitos detalhes de uma convivência, de um cotidiano, às vezes tão simples, mas que está cheio de sabedoria. Aqui a nossa mestra, ela cada vez que me conta história, tem história que até agora, inclusive, que eu já escutei várias vezes, me emociono, e sobretudo se eu vivi uma coisa parecida, eu fico de reconhecer, né, essa grandeza do mosteiro, a grandeza da Yamashun Orochi e a coragem de nós duas que tivemos de ir até lá. Foi difícil, mas isso será história, né? Mas é uma beleza e eu fico comovida de me lembrar que é verdade, eu estive lá. Isso. Eu passei por tudo isso, eu tive o contato com esse ser superior e que bênção, que bênção, que bênção. Isso mesmo, muito obrigada e será até o próximo petisco, até a próxima história do mosteiro. Semana que vem estaremos juntas e vamos lançar antes da terça-feira. Verdade. No máximo na terça-feira. Essa semana passou um pouquinho, porque ontem choveu, mas é hoje que é Suyobi, hoje que é o dia da água, quarta-feira. Viram? Será até semana que vem. Muito obrigada. Até mais.